Estamos vivendo dias de definição. Eu agora passava ao lado do senador Lindenberg, que é adversário político, mas paraibano, conterrâneo de região e com quem eu tenho muito boas relações pessoais. Bati no ombro dele, ele levantou a vista e disse: estamos vivendo dias terríveis. Eu digo: é verdade. Dias de definição. E, na verdade, eu sou um pragmático. Senador Hélio Leite, eu sou um pragmático. A minha vida toda, eu que sou engenheiro, eu procurei não arrodear os fatos, não tangenciar, ir direto ao ponto e procurar, se tiver a solução, chegar à solução. E dentro do pensamento que eu tenho, nós estamos chegando a um ponto de definições. O movimento de rua de ontem, que foi o maior da história política recente do país, nos remete a definições. O que eu mais ouvi durante o tempo em que eu estive em contato direto com as pessoas foi um misto de cobrança e apelo. Uns cobravam, outros apelavam. Mas era dizendo: eu confio em você, agora está com você. E citava o nome, as pessoas reconhecem. Agora é com você. Como que dizendo, nós fizemos nossa parte, nós fizemos esse movimento gigantesco, a manifestação das ruas está posta, agora são vocês. Bom, somos nós. E aí você tem três alternativas. O que as pessoas estão querendo, e estavam lá, os bonecos, estavam lá os cartazes, estava lá toda uma simbologia que pedia o fim do governo. Era fora Dilma, fora PT, apoio ao juiz Sérgio Moro. Mas o que as pessoas estavam, e não eram só em São Paulo, era no Brasil inteiro, estavam de forma uníssona colocando, era o desejo de que essa etapa de governo tivesse termo, fosse encerrado. Você pode encerrar com a renúncia da presidente, você pode encerrar com um veredicto do Tribunal Superior Eleitoral e pode encerrar com o impeachment. Renúncia. A própria presidente da República manifestou-se claramente. Eu não diria nem que é vaca tussa, porque ela já falou em vaca tussi com relação aos direitos sociais e não cumpriu aquilo que ela tinha dito. Senão, eu até diria, nem que a vaca tussa, ela renuncia depois do que ela falou. Mas não é a forma de dizer, porque ela já se manifestou dessa forma. Durante a campanha disse que nem que a vaca tussa modificaria ou mudaria os direitos sociais e já tomou diretrizes diferentes. Essa hipótese, honestamente, eu afasto. Não acredito que a presidente renuncie. O segundo ponto é o julgamento do TSE. Eu tenho certeza absoluta de que existem no Tribunal Superior Eleitoral informações que são sigilosas e são numerosas e que são letais, que subsidiariam, se fossem conhecidas, tranquilamente um segundo e um terceiro pedido de impeachment, sem sombra de dúvida nem alternativas. Só que o Tribunal Superior Eleitoral vai ter que cumprir etapas. E há uma burocracia a ser seguida. E este processo demora. E o que as pessoas, a sociedade que verbalizou no Brasil inteiro o desejo de mudança ontem, impõe em nome do interesse do Brasil, em torno da contenção da inflação, da retomada do crescimento, das mudanças que o Brasil precisa operar em todos os segmentos, no segmento político, no segmento da infraestrutura, no segmento da previdência, no segmento das relações sindicais e trabalhistas, exige que haja uma solução rápida. A solução do TSE, muito embora eu tenha consciência de que lá já estejam depositadas razões de sobra para um veredicto por parte dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, que não será favorável à presidente Dilma,
Isso demora. E o Brasil não pode esperar. Na verdade, o Brasil não pode esperar. Não pode, não tem como. A inflação está nos devorando. Hoje saiu já uma prévia do crescimento do PIB, né, no primeiro mês de janeiro. É a economia indo pelo ralo. São os downgrades, um atrás do outro, por uma razão só. É que o governo não existe. O que nós temos hoje é um vácuo de governo. O governo não existe. Não opera, assiste os fatos acontecerem. Vossa Excelência me concede uma parte, quando possível? Com o maior prazer, senador Cássio Lima. A propósito do comentário sobre os prazos, o rito e a celeridade da Justiça Eleitoral, que eu vou voltar a defender porque venho fazendo a defesa dessa solução para essa crise há meses. Talvez eu tenha sido, sem exagero, a primeira voz a apontar como o melhor caminho para a saída dessas dificuldades o cumprimento da lei eleitoral, e aí nós estaríamos cumprindo a lei eleitoral, estabelecendo o prazo para as novas eleições que podem coincidir, inclusive, com as eleições municipais, uma vez que a Justiça Eleitoral já estará toda mobilizada para as eleições de prefeitos e vereadores, não haverá nenhuma despesa extra para o país. Mas antes precisamos, obviamente, resolver o problema da presidência da Câmara dos Deputados, porque, como determina a nossa Constituição, cassada a chapa, o presidente da Câmara assume a presidência da República por 90 dias. E é claro que o deputado Eduardo Cunha não pode assumir a presidência da República nem por 9 segundos. E quanto aos prazos, e é esse o comentário, senador José Agripino, que eu gostaria de fazer, a própria legislação eleitoral estabelece em um dos seus dispositivos, perdoe-me, não me recordo bem exatamente qual o artigo, que o prazo razoável para o julgamento dessas ações é em até 1 ano após as eleições. E esse prazo já transcorreu. Nós temos decisões muito rápidas da Justiça Eleitoral que tem um rito próprio, é um rito sumário. Diferentemente da Justiça comum, a Justiça Especializada Eleitoral, com a legislação produzida por este Congresso, estabeleceu prazos muito curtos e há, sim, tempo hábil, diante das provas que já lá se encontram, para que o TSE julgue, digamos, até julho deste ano, a chapa ou o processo e viabilize a eleição em outubro deste ano, permitindo que todos e qualquer candidato que deseje disputar possa fazê-lo, se tira uma prova dos 9, acaba com qualquer discurso de postura antidemocrática, porque eu estou defendendo essa nova eleição há muito tempo. E você entrega o poder verdadeiro do país a quem pertence a esse poder, que é o nosso povo, que dará a legitimidade necessária para fazer nascer um governo que tenha credibilidade mínima para promover as mudanças que o Brasil precisa. Qualquer tentativa que seja feita pelo Congresso Nacional de acordo político, de conchavo, de manobra, terá a repulsa não apenas deste senador, modesto senador, mas do Brasil inteiro. Então, que fiquemos muito atentos para que não erremos nesse instante. O recado ontem foi mais uma vez dado, de forma eloquente, de maneira avassaladora, isso é inquestionável, e o que nos compete agora é apontar os caminhos de saída para essa crise, e vou encerrar com um agradecimento pela tolerância do à parte. Não vejo outro caminho melhor do que o voto, a soberania do voto. Numa democracia doente como a nossa, com infecção generalizada, contaminada por essa superbactéria da corrupção, com a descrença de muitos, com o desalento de tantos, só mesmo o voto cura. Na democracia, só o voto cura. E temos um caminho previsto em lei, respaldado pela Constituição, para devolver aquilo que sempre pertenceu ao povo, que está lá no artigo 1º da Constituição: todo poder emana do povo e em seu nome será exercido, e por aí vai. Então, que o povo brasileiro seja chamado
Da mesma forma que vai eleger prefeitos e vereadores, que se eleja um novo presidente da República para que faça nascer, com o mínimo de credibilidade, um governo que tire o Brasil dessa situação caótica que o nosso país enfrenta. Agradeço a oportunidade do à parte concedido por Vossa Excelência. Obrigado, senador Cássio. Deixa eu lhe reportar uma coisa que eu vi muito na rua ontem. As pessoas diziam, depois desse movimento, a rua vai esperar que alguma coisa aconteça no Congresso. Eles tinham consciência de que, pela primeira vez, os partidos políticos estavam lá. Eles tinham consciência, as pessoas sabiam, em São Paulo, como no meu estado, como no seu estado, como você já falou, que, pela primeira vez, os partidos políticos tinham a presença explícita, até porque houve uma reunião no gabinete da liderança do PSDB, com os líderes dos movimentos de rua e os presidentes e líderes dos partidos de oposição, onde fechou-se o entendimento da presença dos partidos políticos e da mobilização dos partidos políticos para os diversos movimentos. Então, aquilo que estava na rua era do conhecimento das pessoas. As pessoas sabiam que os partidos políticos estavam ali. Então, esta convocação, nós fizemos nossa parte, nós esperamos agora que algo aconteça no Congresso, é agora a responsabilidade nossa. A renúncia é um ato unilateral da presidente, eu não acredito que ela venha tomar. A questão do julgamento pelo TSE com as provas que estão lá, ou a instalação da comissão do impeachment, são coisas que podem correr paralelas e vão correr paralelas. Agora, sobre nenhum dos dois nós temos o domínio. Agora, a nossa obrigação, como a rua espera, é que nós atuemos principalmente naquilo que nos compete, que é a atuação congressual. O presidente da Câmara já anunciou que, quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal, julgando os embargos, vai instalar a comissão do impeachment. Pouco importa o modelo, a sua Constituição e o seu relatório, porque aí é onde entra aquilo que eu quero concluir. Se o relatório for pela concessão do impeachment, o que é preciso são 342 votos, sim. Se o relatório for contra a instalação a abertura do processo de impeachment, é preciso que haja 342 votos para negar aquele relatório. Em qualquer circunstância, o número mágico 342 votos vai se impor. Seja qual for a Constituição, seja qual for o relatório. Se a favor ou se contra o impeachment. Mas o número, a responsabilidade partidária vai ser medida agora. E aí é onde entra. Eu vi agora à tarde uma manifestação do senador Romero Jucá, primeiro vice-presidente do Senado, que foi recém-eleito no sábado, primeiro vice-presidente do PMDB, numa manifestação clara de sintonia com o sentimento das ruas. O PMDB é um partido que tem tido, ao longo de muitos anos, uma responsabilidade muito grande com os princípios democráticos do país. Haja visto a sua atuação nas diretas já, enfim, em todos os momentos. E está chegando a hora do PMDB se posicionar. Está chegando a hora da verdade está chegando. Não é do PMDB só, mas o PMDB é o mais expressivo dos partidos da base. É quem detém o maior número de deputados federais e senadores dentre os partidos da base. Na soma de deputados e senadores, é quem mais tem parlamentar dentro da base do governo. Então, cabe a ele a responsabilidade de somar no rumo de uma definição, de tomar posição, porque tomada a posição do PMDB, eu não tenho nenhuma dúvida de que os restantes dos partidos, não que sejam alinhados automaticamente com pensamento nenhum, mas cederão ao pensamento sintonizado com aquilo que as ruas mostraram. Então, eu entendo que a posição do PMDB nesses próximos 30 dias será uma posição letal, para que aquilo que as ruas verbalizaram ontem possa ter conclusão, possa ter fim. Nós vamos ficar acompanhando com muita atenção e com muita responsabilidade os movimentos políticos, agora conscientes de que, no Tribunal Superior Eleitoral, o que existem são provas
E dizem, mas existe ministro A ou ministro B que tem compromisso com A ou com B. Duvido, presidente Paim. Eu duvido que, diante de evidência de provas, ministro do TSE ou de qualquer corte deste país não vote com as provas. Eu tenho absoluta certeza de que as provas, em existindo, vão conduzir o veredicto, seja no Tribunal Superior Eleitoral, seja no STJ, no Supremo Tribunal Federal. Prova é o que interessa e é isso que vai conduzir no Tribunal Superior Eleitoral. Em que prazo, não sei. O comando nós temos, sim, sobre o processo de impeachment. Esse, sim, vai competir à classe política e vai caber aos partidos políticos entender o sentimento do que as ruas falaram ontem e entender claramente que as ruas disseram, sem sombra de dúvida, nós fizemos nossa parte. Nós esperamos agora que o Congresso Nacional faça a sua parte. E é neste sentido que eu estou vindo para que, em nome do interesse do Brasil, sem emoções, mas pensando no futuro das famílias, daquilo que eu vi nas ruas de ontem da Avenida Paulista, nós busquemos encontrar um caminho para que este país encontre um governo de salvação nacional pela coalizão das forças políticas que atuam neste país, capaz de salvar não partido A ou partido B, mas salvar a nação que é de todos nós, a República Federativa do Brasil.